Meus queridos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Graças a Deus por mais oportunidade, estamos aqui para falarmos do amor de Deus e passarmos a nossa lição na Escola Bíblica Dominical, lição de juvenis, lição de número 12, de 18 de dezembro de 2022, que tem como título: O perfeito amor afasta todo medo. Então, o perfeito amor afasta todo medo. Isso quer dizer que medo e amor, os dois não dá para andar juntos. Ou existe medo, ou existe amor. Ok? Vamos aprender no dia de hoje. Desde já eu peço encarecidamente as orações dos santos. Ore por mim, ore por minha família. Somos carentes das vossas orações. Somos necessitados. E por isso acreditamos que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Você também, quero lhe pedir, você que está assistindo aí, se inscreve aí no canal. Deixa o seu like, compartilha, vamos fazer missões, levando a palavra do Senhor usando essas redes sociais. Me siga lá também no Instagram, tem alguns vídeos que eu posto lá. E não se esqueça de compartilhar aí esse vídeo no YouTube e se inscrever no canal. Que Deus possa continuar abençoando poderosamente. Amém. Lição 12. O perfeito amor afasta do medo. Então, a gente vê que o perfeito amor afasta do medo, que é a nossa lição de hoje. Nossa leitura bíblica se encontra em Romanos capítulo 8, dos versículos 35 ao 39, logo após João 4, dos versículos 15 ao 21. É interessante que você possa fazer esta leitura. Vamos lá. Tópico de número 1. O perfeito amor afasta o medo. Temer e ter medo. Existe alguma diferença? Vamos lá. Temer. A palavra temor significa medo, apreensão, pavor, terror a algo. Porém, pode atribuir diferentes sentidos a essa palavra, pois além de ela significar temor, pavor, terror, ela pode significar também um instinto de autodefesa, que é o temor, o sentido de ter medo, né? Esse instinto de autodefesa acionado quando algumas pessoas estão expostas a uma determinada situação, ameaça a tranquilidade que a pessoa tem, esse temor ou esse medo. Agora também existe um outro lado. O temor também pode assumir o sentido de respeito, reverência, movido pelo amor. Então, o temor pode ser, aqui a gente pode atribuir ao terror, ao medo, pode se atribuir também ao respeito e à reverência, movido pelo amor. Então, esse respeito e a reverência vai ser sempre movido pelo amor. Admiração e devoção. Com temor santo ao Senhor, por sua majestade, santidade, poder e glória. Então, isso aqui é um temor ao Senhor. Então, aprendemos que o temor, ela pode significar, um lado, terror, apreensão, pavor. Do outro lado, respeito, reverência, movida pelo amor, admiração e devoção. Esses dois pontos de vistas, ou esses dois tipos de conceito. Tópico 1.2. No amor não há medo. Vamos lá agora. Vamos para, a gente viu que era temer e ter medo. Vamos para amor. Em qualquer relação de amor verdadeiro não existe medo, pois nele não há perigo nem ameaça. Portanto, se há medo, não há amor e vice-versa. Então, todo amor perfeito, onde existe o perfeito amor, não pode existir o medo, porque o medo afasta o amor. E o amor retira também o medo. Vamos, onde existe amor, não pode existir o medo. E onde existe o medo, não pode existir o amor, que a gente vai ver. Não existe essa possibilidade de ambos estarem juntos. Deste modo, o medo lhe causa repulsa, distância. Mas o temor possibilita a aproximação de algo. Então, esse temor aqui, que possibilita, que já é aquele outro lado que a gente colocou no início,
que existe o medo e existe já aquele outro sentido de respeito e reverência. Então, o temor possibilita a aproximação de algo que é sublime ao eterno. O temor. Por isso, no relacionamento entre nós e Deus não pode há lugar para o medo. Vamos lá, não há lugar para o medo. Por que não pode ter lugar para o medo? Porque servimos ao Senhor, porque o amamos, não porque temos medo. E temos medo do que Ele pode fazer conosco, de que Ele pode nos castigar. Então, isso aqui é um fato importante. Por que eu sirvo a Deus? Eu tenho que entender que eu sirvo a Deus porque eu o amo. Que eu sirvo a Deus porque Ele me amou primeiro. Eu sirvo a Deus porque é bom estar com Ele. Eu sirvo a Deus porque a presença dEle me alegra, a presença dEle me tira o medo. A presença dEle me dá segurança, me dá confiança, me dá alegria, me dá paz. Por que nós escolhemos Deus? É porque é bom estar com Deus. Esta lição, ela traz esses dois pontos que precisamos refletir. Eu estou com Deus porque, senão Deus vai me lançar no inferno, porque se Deus não me lançasse no inferno, eu não estaria com Ele, não. Isso é um equívoco. Eu preciso estar com Deus porque eu me sinto bem junto de Deus. Eu sinto o amor de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto o seu Espírito Santo. E é bom estar com Ele. Eu quero estar eternamente com Ele. Esta tem que ser a verdade. Esta aqui tem que ser a prática do amor perfeito, onde afasta o medo. Tópico de número 2, relação de amor e temor. Vamos ver. A origem do medo. Quando foi que se originou o medo? Se originou lá em Gênesis 3:8, quando Adão e Eva pecaram diante do Senhor. Porque antes de pecar, eles não tinham medo. Eles estavam lá daquele jeito que Deus fez, conversando com Deus, se relacionava com Deus, os dois ali no Jardim do Éden, vivendo tranquilamente, em paz, felicidade, alegria. Mas depois que ele pecou, que ele desobedeceu ao Senhor, aí veio o medo. Adão, onde é que você está, Senhor? Eu me escondi, eu fiquei com medo do Senhor. Por que você ficou com medo de mim? O que foi que aconteceu? Eu pequei contra o Senhor. Dali que adentrou agora o medo. Ele pecou contra Deus. O pecado provoca este medo. Foi que provocou ali. O pecado trouxe esse medo. Então, as consequências nefastas do pecado, entre eles, trouxe o medo de Deus. Contudo, o Pai não deixou de demonstrar o seu amor e misericórdia, providenciando a redenção da semente da mulher através de Jesus, que feriria a cabeça da serpente, então, e restauraria a comunhão dos seres humanos para com o Criador. Por isso, Deus provou o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o amor de Deus, ele é tão grande que o homem, quando pecou, Deus não falou assim, pronto, pecou, não tem mais jeito, estão perdidos. Não, pecou, aí Deus com a sua misericórdia, com seu muito amor, Deus então providenciou a redenção, providenciou a salvação, providenciou de novo a maneira de estarmos em comunhão com o Pai que tínhamos perdido em Adão. A maneira de termos novamente a nossa ligação com Deus, a nossa harmonia com o Senhor. Afastando agora o pecado, nós agora temos comunhão com Deus. Através de Jesus Cristo, através do sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Então essa é a prova do amor de Deus para conosco. 2.2, temer a Deus. Enquanto o medo e o amor se repelem conceitualmente, o relacionamento desejável com Deus deve se basear em amor e temor, como acontecia no Jardim do Éden antes da queda, como eu já falei aqui. Então, nós cristãos devemos respeitar, obedecer, reverenciar o nosso Deus com toda humildade. Então, temer a Deus, tremer diante do Senhor pela sua grande bondade, pela sua grande misericórdia, não somente através de palavras e canções,
mas com todo o coração e todo o entendimento. Então, esse temor e tremor que eu devo ter de Deus, claro, diante da sua grandeza. Mas isso não pode me afastar dele. Porque se eu tenho medo de tocar no que é quente, porque eu sei que eu vou me queimar. Então eu não quero estar próximo. Então eu preciso entender isso. Que eu tenho que ter temor do Senhor, eu tenho. Eu tenho que ter tremor do Senhor, eu tenho. Mas Deus é amor. Eu não posso dizer assim, ver Deus como aquele que vive distante de mim. Como aquele que a gente vai falar aqui posteriormente, como se fosse uma energia elétrica. Se eu tocar, eu vou me queimar. Um fogo, se eu tocar, eu vou me queimar. Não. Eu não tenho que ver esse Deus desse jeito, não. Eu sei que Deus, a sua soberania, a sua grandeza é incalculável. Mas Deus é amor, ele se aproxima da gente. Sem contar que nós somos filhos. Então, como filho de Deus, como é que um filho vai viver longe do pai por causa do medo? Porque o medo afasta. E por isso que eu tenho que ter temor, obedecê-lo, reverenciá-lo pelo que ele é, pela grandeza, pela soberania, pela santidade dele. Então, com humildade, eu devo chegar diante dele, com o coração aquebrantado, eu devo chegar diante dele. Porque assim ele nos recebe. Humilhar-os perante Deus, resistir ao diabo. O diabo vai fugir de nós e nós devemos nos humilharmos diante do Senhor. Porque ele abate o soberbo e dá graça aos humildes. Por isso que esse temor a Deus deve ser uma das bases do nosso relacionamento com ele. Pois este é o princípio da sabedoria. Então, se eu demonstro a minha sabedoria, a princípio é temendo ao Senhor. Temendo e me afastando, não. Temendo e servindo, temendo e me aproximando dele. Os perigos do medo. O medo nos afasta de Deus, o tópico de número 3. O medo nos afasta de Deus. Algumas pessoas que não conhecem verdadeiramente o Senhor, veem Deus como um distante, autoritário, frio, punitivo. Então, este medo, e não pode estar no meu coração. Eu não posso enxergar Deus desta maneira. Muitos crentes vivem uma fé superficial, frequentando os cultos com medo de serem condenados para o inferno. Então, mas a nossa motivação ao Senhor é que nós queremos um verdadeiro encontro, temos um verdadeiro encontro com Jesus e queremos estar perto dele, queremos viver em obediência, queremos ter um relacionamento com ele, queremos obedecer os seus mandamentos. Não por medo, mas porque faz bem para nós e nós queremos estar perto dele. O medo aprisiona. Quando o medo é a base de muitos relacionamentos, com Deus observamos que o medo aprisiona, que supõe castigo e faz com que as pessoas sirvam ao Senhor com medo do que ele pode fazer. É por isso que o Senhor Jesus, ele não quer que ninguém siga de maneira forçada. Senão, se ele quisesse, ele forçava todo mundo. Não por medo forçado. Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo e siga-me. Deus, ele dá o livre-arbítrio para o homem escolher quem ele quer servir. Você quer servir quem? Quer servir a Deus? Sirva. Se não quer, também não sirva. Entretanto, que para servir a Deus, tem um caminho muito prazeroso e muito feliz. Ele dá essa condição. Mas se eu estou escolhendo outro caminho, não, eu quero aqui correr um risco, quero aqui seguir um caminho diferente, então haverá uma consequência. Mas foi Deus que fez isso? Não, foram as nossas próprias escolhas. Ok? Então fomos chamados para ser livres, para viver em novidade de vida. Por isso o perfeito amor afasta esse medo que aprisiona e que impede o homem de servir ao Senhor por amor. Por qual motivo você serve a Deus? Que você passe a refletir sobre isso. Por qual motivo eu sirvo a Deus? Por que eu sirvo ao Senhor? Por medo ou por amor? Onde tem medo, não tem amor. O tópico de número 4. Não há por que ter medo, a fonte inesgotável. O amor de Deus é como uma fonte inesgotável que jorra águas para a vida eterna. Esse amor que foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo, que nunca se esgota, que está disponível a todos que querem. Então, quanto mais próximo dessa fonte,
Quanto mais eu me aproximar de Deus através da oração, da minha devoção, da minha consagração, eu aprendendo através da leitura da palavra, do estudo da palavra, eu me deleito mais nesse maravilhoso amor de Deus, que é o perfeito amor. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu quero chegar, eu me esforço para chegar mais perto de Deus, eu quero estar mais perto dele, porque eu vou conhecendo mais ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E isso afasta todo o medo. O medo distancia, mas o amor aproxima. Ok? Nada nos afastará do amor de Deus. A partir do momento em que entregamos confiadamente nossa vida nas mãos do Altíssimo e passamos a desenvolver a mente de Cristo, entendemos que não há por que ter medo, pois nada nos afasta do amor de Deus. Que jamais nos afastemos desse amor. Quem nos separará do amor de Deus? A luta, a tribulação, a perseguição, nada nos separará do amor de Deus, que está derramado em nossos corações através de Cristo Jesus. Que nós possamos servi-lo por amor. Que nós não venhamos servir por medo, mas que o amor de Deus derramado em nossos corações esteja sempre, sempre, abundantemente em nossas vidas. Essa fonte inesgotável de amor. Ok? Faça essa reflexão, que é muito boa essa reflexão. Por que eu sirvo ao Senhor? Por amor ou por medo? Se é por medo, tente descobrir o amor de Deus através de Cristo Jesus. E perceba que é bom estar do lado de quem a gente ama, de quem nos ama. Por isso que Deus nos ama. E se Deus nos ama, Ele quer o nosso bem. Se Deus nos ama, Ele quer o nosso melhor. Ele quer o seu melhor. Se Deus te ama, isso eu tenho certeza que Ele quer o seu bem. Por isso, sirvam por amor. Queira estar perto dEle. Queira estar junto dEle. Queira estar falando com Ele. Queira estar ouvindo Ele falar com você. Porque Ele te ama. E porque Ele te ama, Ele enviou Jesus, que provou seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E um futuro excelente e glorioso Deus tem para nós, é porque Ele nos ama. E a eternidade também para nós é porque Ele nos ama. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Não se esquece, se inscreve no canal, compartilha e vamos dar glória a Deus. Amém.